Olá, boas-vindas a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o material que a gente analisou nos leva para um tema bem instigante, eu diria. A chamada transição planetária. As fontes que temos pintam um quadro assim de uma transformação espiritual bem intensa, sabe? O momento em que o planeta estaria entrando numa fase nova, de regeneração mesmo. E o nosso foco hoje vai ser em dois sinais bem específicos que, segundo essas informações, marcariam o ponto alto desse processo todo, o grande silêncio e o toque das trombetas. A gente vai basicamente dar uma olhada nos bastidores espirituais que esse material descreve. E olha, o objetivo principal aqui da nossa conversa, sempre seguindo as fontes, é bem claro: entender essas informações, mas não para gerar medo, sabe? Pelo contrário, é para compreensão e, quem sabe, uma preparação mais tranquila. Ok, então, vamos começar a desdobrar isso? Para a gente começar, acho importante entender o cenário geral. O que exatamente essas fontes estão chamando de transição planetária? Pelo que eu entendi, não é só uma mudancinha, não. É descrito quase como uma reforma cósmica da Terra, e a promessa ali nos textos é de um futuro bem melhor, um ambiente mais equilibrado e um alívio psíquico grande para todo mundo. É um processo, né, com etapas e sinais. Sim. E um ponto que me chamou a atenção logo de cara é a escala disso tudo, sabe? É uma transformação pensada para o planeta inteiro, com um propósito bem definido de melhoria, segundo o que está lá. Mesmo que as etapas que eles escrevem tenham lá seus desafios, o resultado final é sempre apresentado como algo positivo, regenerador. E aí entra o primeiro grande sinal desse clímax, né? Que as fontes apontam como o grande silêncio. Aqui a descrição fica bem interessante mesmo. Ele seria tipo o gatilho, sabe? O marco inicial do ápice da transição. E junto com ele começariam umas 3 operações espirituais importantes, incluindo uma que eles atribuem a Miguel Arcanjo e outra ligada a um despertamento físico. Mas como seria esse silêncio? As descrições são bem vívidas. Não seria só tipo, acabou o barulho da cidade. Não. Seria um sinal vindo da natureza inteira, algo que daria para perceber em todo lugar, no campo, nas cidades mais caóticas, em todo canto. Imagina assim, uma quietude total. O vento para de vez, os pássaros ficam quietos, o ar parado. Uma das fontes até compara com aquela calma estranha que vem antes de uma tempestade daquelas bem fortes, sabe? E a duração. Dizem que seria o suficiente para todo mundo, sem exceção, perceber que tem algo muito fora do comum acontecendo. Essa questão da universalidade é chave. A percepção, claro, talvez tivesse algumas diferenças. Alguém mais ligado à natureza, um agricultor, por exemplo, talvez notasse na hora. Agora, nos centros urbanos, né, onde a gente está mais anestesiado para essas coisas, talvez demorasse um pouquinho mais para cair a ficha. Mas a descrição indica que seria impossível não notar, pela profundidade e pelo tempo que duraria. Isso reforça uma ideia forte nas fontes, a natureza como um sistema que se comunica, capaz de sinalizar, em conjunto, uma mudança profunda. Isso me faz pensar como que a gente ia diferenciar isso no meio da cidade de um apagão gigante, por exemplo. As fontes falam algo sobre isso? Olha, parece que a chave estaria na qualidade e na abrangência desse silêncio. Não seria só faltar o som dos carros, dos eletrônicos, seria a quietude dos elementos naturais mesmo, vento, animais de forma global e por um tempo considerável. Essa duração maior, talvez horas, que eliminaria a confusão com coisas mais pontuais, problemas técnicos, sabe? Seria como uma pausa na própria respiração do planeta, vamos dizer assim, conforme está descrito. E isso levanta uma questão interessante sobre a nossa capacidade, como coletivo, de interpretar um sinal tão primordial assim, vindo da natureza. Uma pausa na respiração do planeta. É uma imagem forte mesmo. E, depois dessa pausa, viria o segundo sinal, o toque das trombetas. Como que
isso seria percebido segundo o material. Aqui a percepção seria mais seletiva, talvez, ou de uma natureza diferente. As fontes indicam que pessoas com mediunidade mais, digamos, aberta poderiam ouvir um som de verdade, audível. Já para a maioria, a experiência seria mais como uma impressão mental muito forte, aquela sensação nítida de estar ouvindo trombetas, mesmo sem o som físico estar lá. Uma das fontes até usa a analogia do infrassom, sabe? Você não ouve com o ouvido, mas sente a vibração, a presença daquilo no ambiente e na mente. Uhum. E o que é curioso aqui é a conexão que as fontes fazem entre esses sinais e fenômenos cósmicos que a ciência poderia até detectar. Eles mencionam especificamente a chance de uma atividade solar muito, muito intensa antes desses eventos. Tipo, múltiplos flashes solares em sequência, talvez erupções de classe X, e junto com isso, ejeções de massa coronal, as CMEs, né? Bem fortes e na direção da Terra. CMS, ejeções de massa coronal, aquelas explosões gigantes de plasma e campo magnético do Sol, né? Exatamente. E a ciência já sabe que tem um tempo, né, entre detectar uma CME e ela chegar aqui no planeta. As fontes falam no intervalo de 8 a 18 horas, talvez até mais. O ponto-chave aqui é que essa atividade solar intensa poderia ser monitorada e, em teoria, avisos poderiam ser dados pelas agências espaciais, pelos governos. Ou seja, as fontes estão sugerindo uma ponte entre o fenômeno que eles descrevem como espiritual, sutil, o silêncio, as trombetas, e um gatilho ou um acompanhamento físico cósmico que a gente poderia medir. Então, essa ideia de aviso prévio aparece tanto no nível mais sutil quanto nesse nível potencialmente científico. Precisamente. Se a gente junta os pontos apresentados no material, surge um padrão interessante, né? Tanto os sinais ditos espirituais, quanto esses possíveis avisos científicos teriam um propósito parecido: alertar antes. A ênfase que sempre volta nas fontes é que essa informação é para evitar o pânico, para permitir algum nível de preparação consciente, tanto individual quanto coletiva. As fontes até comentam, de passagem, que já aconteceu de voos serem cancelados por causa de atividade solar, embora isso não seja algo comum ou muito divulgado para o grande público. Preparação consciente, sem pânico. E por falar em preparação, o que as fontes recomendam na prática para esse período, especialmente pensando nesse possível apagão ligado à atividade solar? As recomendações focam muito na calma, na discrição. A sugestão não é sair correndo para o mercado e esvaziar a prateleira, não. É agir aos poucos. Comprar um item extra aqui, outro ali, nas compras normais do dia a dia, um pacote a mais de arroz, de feijão, itens de higiene, um pouco mais de ração para os bichos de estimação, garantir remédio de uso contínuo por um tempo extra. A ideia é ter uma pequena reserva estratégica, sabe? Sem fazer alarde. As fontes mencionam um possível apagão de energia de uns 3 dias, mais ou menos, por causa de um pulso eletromagnético, o tal do EMP, associado a essa tempestade solar forte. Isso afetaria a rede elétrica e poderia inutilizar temporariamente um monte de aparelho eletrônico. E é curioso que eles mencionam que até lanterna a pilha ou bateria poderia falhar e talvez até gerador pudesse ter dificuldade para ligar. Daí a sugestão bem simples e antiga, ter velas e fósforos. E um detalhe importante que eles ressaltam: os dias continuariam claros, com luz do sol normal. A escuridão seria só à noite, pela falta de luz artificial. E é fundamental, né, a gente sublinhar a mensagem que está por trás de todas essas dicas práticas: tranquilidade. A informação, segundo a visão das fontes, é tipo um presente para evitar o medo do desconhecido. A analogia que usam é a da reforma em casa. Dá transtorno, poeira, barulho por um tempo, mas o objetivo é ter um lar renovado melhor. Essa reforma planetária seguiria essa lógica. Um período de ajuste, talvez incômodo, para uma melhoria grande e duradoura no nosso lar planetário. E como seria o depois? O pós-apagão, a volta ao normal. As fontes indicam uma volta gradual. A energia elétrica seria restabelecida talvez por fases, não tudo de uma vez em todo lugar. As comunicações também voltariam aos poucos.
E é interessante que eles mencionam rádios de ondas curtas, tipo os de rádio amador, PY, e faixa do cidadão, PX, como talvez os primeiros meios de comunicação a voltarem em algumas áreas. A vida cotidiana retomaria o curso. A mensagem é clara. Não é um colapso da civilização ou volta para a Idade da Pedra, não. É um período de interrupção e reajuste. Entendido. Agora, mudando um pouco o foco para a dimensão espiritual que eles descrevem para esse período de ápice da transição. Falam bastante da Operação Magnífica de Miguel Arcanjo. O que seria isso? É descrita como uma ação bem intensa no plano astral, sabe? O plano espiritual mais próximo aqui da Terra. Seria tipo uma limpeza energética em grande escala, um recolhimento de espíritos desencarnados que são considerados trevosos ou que não estão alinhados com a nova vibração do planeta. E como consequência direta disso, a energia fora de casa, na psicosfera, que é tipo a atmosfera psíquica do planeta, ficaria temporariamente muito densa, pesada. Ah, entendi. E essa descrição da psicosfera densa é que explica a recomendação de ficar em casa durante esse período mais crítico. Exatamente. As fontes afirmam que os lares das pessoas que não estivessem vibrando na mesma sintonia dessas energias mais densas receberiam uma proteção energética especial. Ficar em casa seria então uma forma de se manter protegido dessa turbulência astral lá fora e garantir a própria tranquilidade, a segurança energética. E qual seria o destino desses seres trevosos, tanto os desencarnados quanto os encarnados que estivessem, digamos, na mesma vibração? O material detalha isso? Sim, detalha bastante. Talvez seja até um dos pontos que algumas fontes mais enfatizam. Para os espíritos desencarnados, o destino seria serem recolhidos por essas equipes de Miguel Arcanjo e levados para outros lugares, fora da Terra. Já para os seres humanos encarnados que estivessem muito comprometidos com padrões vibratórios bem negativos, a descrição é mais complexa. Muito grande. E aí, num fenômeno que descrevem como bem impactante, começariam a manifestar no corpo físico as distorções do corpo espiritual. O perispírito, como você já mencionou. Poderia só relembrar rapidamente o que as fontes entendem por perispírito nesse contexto? Claro. Nessa visão que eles apresentam, o perispírito é tipo um invólucro de energia semimaterial que liga o espírito imortal ao corpo físico. Ele que moldaria a forma física e guardaria as experiências, as intenções do espírito. A ideia aqui é que, nesse momento extremo da transição, para esses indivíduos específicos, as deformidades morais e espirituais que eles acumularam acabariam se refletindo de forma visível no corpo físico. Para eles, seria a última encarnação aqui na Terra nessa fase evolutiva. Entendi. E o destino final depois dessa última encarnação? O exílio para outros mundos. As fontes mencionam 2 destinos principais. Um planeta chamado Quirón, descrito como mais primitivo, para onde iria a maioria, e Vênus, mas num estágio parecido com a nossa Idade do Bronze, para um grupo menor. A ideia é que nesses novos lugares, eles receberiam um novo perispírito, adaptado à matéria e às condições de lá, para recomeçar o aprendizado num contexto mais compatível com a vibração deles. É apresentado como lei de afinidade, não como castigo, sabe? Entendi. É um aspecto bem denso dessas informações, né? E no meio desse cenário todo de sinais cósmicos, preparativos materiais, dinâmicas espirituais intensas, qual o papel da gente, do indivíduo? Tem alguma recomendação central que se repete nas fontes? Sim, e talvez seja a mais constante e a mais forte de todas. O pedido por oração e fé. Isso vem tanto da espiritualidade maior, quanto dos irmãos estelares, que são descritos nas fontes como seres de outros mundos que estariam ajudando nesse processo todo do planeta. E como que as fontes definem oração nesse contexto? É algo ligado a uma religião específica? Não necessariamente. A visão que eles passam é bem ampla. Oração é vista como qualquer forma de conexão sincera com o divino, com o eu superior, com as energias positivas. Pode ser uma reza tradicional, um terço, um mantra, meditação, uma conversa franca e sentida com Deus, ou como cada um chamar essa força maior,
ou até um pensamento rápido, elevado de gratidão ou pedido de ajuda no meio da correria. O que as fontes batem na tecla é que o mais importante não é a forma, mas a emoção, a intenção e a sinceridade que vem do coração. E eles mencionam práticas específicas que poderiam ajudar. Sim, sugerem práticas que ajudam a elevar a vibração pessoal e do ambiente. Tipo o Evangelho no Lar, aquele momento na semana para leitura edificante, prece em família ou mesmo sozinho. Ou outras práticas de estudo, de reflexão espiritual, que fortaleçam a fé e criem um campo de proteção energética em casa. Um ponto interessante aqui é como as fontes explicam o porquê da oração ser tão crucial. Elas falam sobre criar uma egrégora positiva. Quando muita gente se junta em oração com uma intenção boa, forma um campo de energia coletiva que ajuda. Essa egrégora fortaleceria a proteção de cada um e do grupo e, o que é fundamental, abriria os canais para a ajuda espiritual poder atuar melhor. Isso se liga muito com a lei do livre-arbítrio, que também citam bastante. A espiritualidade respeita a nossa liberdade, então o ato de pedir, pela oração sincera, seria como dar permissão para essa ajuda fluir com mais força. Então, a oração não é só um pedido passivo, tipo, me ajuda. É uma forma ativa de co-criar uma realidade melhor e de permitir essa assistência espiritual. Exatamente essa é a ideia que passam. E para reforçar a confiança e diminuir o medo, as fontes trazem sempre uma mensagem de amparo, de que ninguém está abandonado. Mencionam especificamente a figura do Cristo como o guia espiritual maior, o diretor permanente do planeta Terra. A visão é que ele sempre esteve e sempre estará no comando desse processo evolutivo todo do planeta, garantindo que, apesar dos solavancos da reforma, o projeto divino para a Terra vai se cumprir. Essa perspectiva busca dar um senso profundo de segurança e propósito no meio de eventos que poderiam parecer, assim, bem caóticos. Em a descrição dessa grande reforma planetária, a transição, sinalizada por eventos naturais bem fora do comum, como o grande silêncio, e percepções mais sutis, como o toque das trombetas. Tem um chamado para uma preparação material, calma, focada em não ter pânico. Nos bastidores descrevem movimentações espirituais intensas, incluindo a atuação de forças como as de Miguel Arcanjo e um redirecionamento de almas por afinidade de vibração. E, acima de tudo, um apelo constante e central para a prática da oração e para o cultivo da fé. Não como fuga, mas como ferramentas ativas de sustentação e conexão. A mensagem de fundo parece ser: sim, vai ter desafio, como em toda grande transformação, mas o resultado final que projetam é muito positivo. Regeneração do planeta, alívio psíquico, então o medo não precisa ser o ator principal. Exato. E essa visão toda, nos deixa com um pensamento final para a gente refletir, algo que vem da própria natureza do material que a gente analisou. Se a gente considerar essa perspectiva de uma transformação planetária orquestrada ou guiada por inteligências espirituais, com sinais na natureza e até conexões com eventos cósmicos, como isso poderia mudar a nossa percepção individual dos desafios globais que a gente já vive hoje? Mesmo aqueles que a gente costuma analisar só pela ótica material, política ou científica. De que maneira essa narrativa que as fontes trazem poderia dar um novo significado não só para a nossa visão de futuro, mas para o jeito como a gente vive e interpreta o nosso presente? Por ti me entregué al amor. Amar es pensar en los deseos ajenos. Desde el desayuno, siempre a tu lado. Cada instante un legado amado. Por ti enfrento los desafíos del día. Con tu aliento renace mi alegría. En la rutina diaria, en cada tarea, tu
presencia es mi hogar. Tu presencia. Es por ti que hallé mi destino, tu amor, mi camino, mi trino divino, en cada risa, en cada mirada, veía nuestro futuro, una realidad soñada. Al caer la tarde y el sol se oculta, contigo compartía sueños, mi luz, mi tumulto, mi luz. En la cena, en la paz nocturna, tu presencia es mi refugio. Es por ti que busqué mi esencia, tu amor, mi guía y presencia, en cada gesto, en cada palabra, deseaba que vieras mi vida narrada. Desde el alba hasta el ocaso fuiste mi guía. Cada día a tu lado era una jornada. A tu lado. Por ti respiré, viví, existí. Por ti no, sin entender, llegó el fin. Así, así. Desde el alba hasta el ocaso fuiste mi guía. Cada día a tu lado era una jornada. Por ti respiré, viví, existí, pero sin entender, llegó el fin. Así, así. Por ti me entregué al amor. Amar es pensar en los deseos ajenos. Desde el desayuno, siempre a tu lado. Cada instante un legado amado, pero sin entender, llegó el fin.